Ô, Adriano, vamos montar um canal aí, vamos fazer esse programa aí. Eu não consegui entrar. Eu perdi o sinal e depois eu fui tentar entrar no seu perfil, não consegui. Depois eu saí, eu pensei que tinha acabado a tua bateria, Hum, e daí o pessoal tava dizendo que faltava só 8 minutos para terminar, e hum. daí assim, sai e entra de novo, só que eu acho que o Instagram não aceita 3 lives na sequência, 3 horas. Meu Deus. E daí, por isso que o pessoal ficou falando lá no grupo lá para pedir para tu entrar, daí eu fiz aquele pedido ali para ti. Mas vamos lá, vamos ver se a gente termina aí uns 15 minutinhos aí. Vamos lá. É, Vamos voltar a uma pergunta nova aí. Qual é o nível de atenção que um Ô, paciente com dor crônica... Everton, Oi, vamos só fechar o vamos raciocínio da lá. pergunta anterior. Você lembra da pergunta anterior da postura? Perfeito, lembra. Então, eu disse a você que nós devemos, sim, né, se o paciente ele é colocado numa nova postura, se ele percebe uma melhora dos sintomas, o ideal é que esse paciente ele. Ô, Everton, Oi, acho que falhou a minha aqui, cara. tá. Então, Bem agora? voltou, só que tá escuro. Cara, Parece que você Você... desligou a luz. Não, acho que é a bateria mesmo, tá? Ele tá poupando aqui. É. Isso que eu tô ligado aqui, mas vamos lá. Eu tô escuro, mas tô falando, pode ir. Então, esse paciente ele deve, até que tenhamos o controle dos seus sintomas, até que a gente consiga abolir os seus sintomas, esse paciente ele deve ficar na posição que ele se sente melhor. Perfeito. Só, eu só não orientaria o paciente a adotar essa postura para sempre, né? Permanentemente. Porque nós sabemos que o ideal é que o paciente ele mude de posições frequentemente. Você mesmo falou que a postura ideal sempre é a próxima. E uma vez controlados os seus sintomas, a gente sabe pelas evidências, né, nós que procuramos nos esforçar em uma prática baseada em evidência, que o que Ô, Adriano, coloca o teu fone que eu acho que fica melhor. Começou aquela falha na tua voz de novo. Não, eu acho que eu não vou conseguir colocar porque ele está na bateria agora. Ah, entendi. Então, mas Mas, fala aí. o pessoal não está ouvindo? Não, ele só dá umas travadinhas pequenas, mas eu consigo entender. Não sei se está todo mundo entendendo. Então, como sabemos que a melhor prevenção para recorrências é orientar o paciente para a prática de atividade física, não está, né, nas evidências que a melhor prevenção é o paciente assumir uma determinada postura. Então, esse paciente, uma vez controlados os seus sintomas, a orientação seria, aí sim, né, nós teríamos que nos empenhar para fazer com que a atividade física entrasse na vida dessa pessoa. E nós poderíamos ser aqueles que vão ajudar esse paciente a escolher uma atividade física que ele seja prazerosa, ou se ele já faz, né, você foi o responsável por tirar o paciente de um quadro sintomático, orientar esse paciente para que ele volte à prática da sua atividade preferencial, né? Atividade aí favorita. E é isso. E com relação à postura, o paciente Não, tá ficar perfeitamente entendido isso. bem à vontade e assumir a postura que ele se sinta mais confortável. Perfeito. Adriano, a outra pergunta. Qual que é a sua
Eu queria ouvir também a tua opinião. Qual a sua opinião? Um paciente, por exemplo, que ele melhora com o uso do rolo, ele deveria entrar nessa postura? Rapaz, eu já estou falando demais, que a live é sua. Eu queria ouvir tua opinião. Tá, beleza. Você, pela experiência, pela larga experiência que você tem, eu queria ouvir sua opinião. Um paciente que melhora quando ele faz o uso do rolo, você vai orientar esse paciente para assumir a posição sentada sempre com o rolo e fazer isso por um tempo indeterminado? Ou você vai modificar ali a sua orientação uma vez que os sintomas estejam agora controlados? Queria ouvir que você fosse Beleza. verdadeiro, porque eu estou sendo muito verdadeiro aqui nas minhas Ótimo. colocações, tá? Você é altamente verdadeiro agora. Eu acho que vou usar as mesmas frases que tu usou lá no começo. Entre o preto e o branco tem vários tons de cinza. Eu acho que tem perfis de paciente, quando é um paciente com dor crônica, onde a posição sentada, vamos dizer assim, entre aspas, pobre, e que o desarranjo, a direção de preferência é em extensão, e esse paciente, por exemplo, tem um sofá em casa, sei lá, alguma coisa que geralmente dá incidência nele, da dor. Eu já fiz várias experiências com o paciente, ou o paciente que acorda com muita dor. Então, às vezes, antes do paciente deitar, eu peço para ele não ficar numa posição, eu peço para ele ficar mais na posição preferencial dele. Isso quando o paciente, o histórico dele é de muita dor, de muitos anos, e aquela questão lá da árvore dendrítica, né? Quando a gente, até pela neurociência, pela questão de você estar formando um outro caminho para aquele paciente, né? Uma outra estrada neuronal, eu diria assim, uma outra avenida pavimentada, você não deixa de existir aquela outra que está lá paralelo. Você simplesmente vai fazer competições. E eu acho que o rolo, para alguns casos, o rolo lombar e a manutenção da postura, ele é essa estrada pavimentada que faz com que o paciente não desvie e não entre no atalho para ir para aquela a via de resposta sintomática, que seria a resposta sintomática dolorosa. No entanto, fazendo experimentações com os pacientes, tem alguns que para de usar o rolo, mas quando tem crise, ele precisa voltar a usar o rolo. Então, tem vários perfis aí. Tem casos que ele só usou o rolo naquela vez, ou tem casos que nem usa o rolo, só muda de postura. Então, eu acho que tem vários tons de cinza aí nessa situação. Mas eu te confesso que tem pacientes que eu firmo para manter o rolo, inclusive pacientes que têm uma postura sentada que não tem como mudar de posição por muito tempo. Então, às vezes, aquela posição de báscula eu oriento também. Só a posição de báscula, né, que é mudança de posicionamento. O cara que dirige muito, viaja, o cara que é vendedor. Então, oi. Vamos pensar juntos aqui. Esse paciente, quando você orienta ele para usar esse apoio lombar aí por um tempo indeterminado, preocupado com essas recorrências, você não prende muito esse paciente? Não, porque eu não dou foco nisso. Você não prende esse paciente ao problema, fazendo com que ele continue mantendo uma atenção ao seu problema? Ou seja, olha, eu não posso aqui sentar com essa coluna aqui dobrada, porque se eu sentar, a chance de eu vir a ter dor é maior. Porque você, como um estudioso também da educação e neurociência, você sabe o quanto que a atenção ela influencia, né, na experiência dolorosa, não é isso? Uhum. Desmamar esse paciente e pedir para que ele, né, permaneça, mude a posição, para que ele faça essa alternância de posições, nós não estaríamos fazendo uma prática mais próxima da evidência do que, vamos lá, eu vou orientá-lo a permanecer, né, utilizando esse apoio. Quando você falou do sofá, eu pensei assim, o que esse paciente vai fazer? Ele vai vender o sofá dele? Né? Porque se ele não vai poder mais sentar no sofá, o que ele vai fazer? Vai vender? E aí a gente acaba, você não acha que a gente acaba criando uma certa dependência do paciente?
Isso, eu acho que isso deve ter a gente deve, né? Eu queria ouvir, né? Qual que é a sua opinião? Veja bem, eu não Que faço isso. a gente tem aqui a gente tem pessoas, né? Que elas acham que a sua decisão, né? De manter o rolo, ela é muito positiva, enquanto outros, né? Ficou uma Tô pulga vendo aqui, tô vendo. atrás da orelha, né? Ó, será que não gera mais pensamentos, Hipervigilância. não é? Rafael aqui está falando aqui, Rafael Reis. Cara, eu acho que a tua pergunta e a tua colocação e instigar, eu gosto muito dessa provocação, porque a gente aprende na fala do outro, a gente aprende. Eu acho que tem muito a ver com aquilo. Eu vou falar de novo ali, a questão de subgrupos do subgrupo. Eu acho que o custo-benefício para alguns tipos de paciente, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de uma paciente que eu dei na primeira live que eu fiz lá sobre os casos curiosos. A paciente, ela ficou, cara, ela ficou 6 meses, cadeira de roda, fez cirurgia e não melhorou, em deformidade, e não era antálgica, era deformidade real mesmo, e não ia fazer mais outra cirurgia, e daí o que eu percebi? Que a causa maior dela da dor era manutenção de postura sentada. Então ela ficou 2 meses sem sentar. Ela ficou 2 meses sem sentar. E quando voltou a sentar, ela voltou a sentar com rolo. Obviamente, eu não poderia correr o risco dessa paciente, por ela tinha além de ter um desarranjo, entre aspas, aí na época da classificação antiga, lateral, com dor abaixo do joelho, e ela tinha um componente um componente lateral muito forte, não anterior, um componente lateral muito forte. E a hora que rearranjava, qualquer distração fora da extensão, ela desarranjava completamente. Então, eu não podia correr o risco dessa paciente desarranjar, porque ela teve que ficar 2 meses. Com 20 dias, ela estava 80% melhor. E ela não podia ficar eu não podia correr o risco com ela de voltar aquele quadro de 6 meses anterior. Então, eu acho que o custo-benefício, para alguns casos, essa melhora e a eficiência na abordagem, ela sobrepõe a hipervigilância. Então, mas você está colocando um caso especial, uma condição especial. Eu também eu também faria aqui teria a mesma conduta, né? Cada caso é um caso. Isso Exato. é um fato. O que a gente está colocando em discussão, se nós deveríamos, por exemplo, generalizar Não, esse não, não. Acho que uso, não. esse Ah, uso, uma vez que você encontrou, né, um paciente que melhora quando você coloca a lombar dele em extensão, ele deve fazer uso, né, para sempre ali do rolo, por não, ele para sempre não, para sempre não. Para sempre não. em condições especiais. Entendi. Isso. Em condições especiais, em condições que ergonomicamente, eu tenho um mestrado em ergonomia também, então eu apliquei um pouquinho do MDT no meu mestrado, para a questão de comportamento organizacional, para a questão de pessoas que trabalham sentado o dia todo. E a percepção minha com os pacientes que eu acompanho, o uso quando as pessoas esquecem de mudar a postura, aí eu acho que é uma outra percepção que eu tenho. Quando as pessoas não têm o hábito de mudar posturas, Perfeito. Ó, e daí ficar numa postura que seja menos desarranjadora, entre aspas, sim. ela é melhor para ela do que não ter. Então, a alternativa de usar o rolo no trabalho é uma alternativa positiva. E ela não Nesse, fica hipervigilante, porque já faz parte do trabalho, já faz parte da situação dela. nesse ponto, Everton, eu concordo com você e é dessa forma que eu tenho conduzido as minhas orientações. Se o paciente ele se sente bem com o uso do rolo, é uma nova posição que foi apresentada a ele, Exato, ele exato. sentado. E eu digo para o meu paciente, quando você perceber que essa posição ela está desconfortável, você fala assim, não, mas eu quero, sei lá, intuitivamente, né? Eu quero sair dessa posição, eu quero assumir uma outra posição. Eu deixo o paciente bem à vontade para que isso aconteça,
para que se faça dessa maneira. Perfeito. Só que essa orientação é quando eu tiro o paciente de uma situação mais aguda ou uma situação onde a dor ela é muito relevante para esse paciente. Exato, exatamente. Então, Não, concordo plenamente. esses ajustes eles são feitos tardiamente, né? Tá, entendi. Essa Mas eu acho que com a conversa com o paciente. experiência clínica vai modulando isso também. Isso, é isso mesmo. É isso mesmo. A experiência clínica vai modulando, porque tem paciente às vezes que não usa, depois nunca mais pioraram, e daí quando tem crise começa a usar. Então, esses tons de cinza, eles são verdadeiramente desafios, mas são desafios bem interessantes, assim. Eu, pelo menos, me estimulo bastante a isso. Sim. Eu acho que é uma coisa bem interessante. Vamos tentar finalizar. Se você não quiser, a gente pode avançar. Mas eu tenho uma pergunta aqui para ti. O que está faltando para a gente saber hoje sobre o cérebro para tornarmos mais eficientes no tratamento da dor crônica? Vou complementar essa pergunta, tá bom? Pode ser? Ok, pode. Se tu tivesse 100 milhões de reais para fazer, só pode usar para fazer pesquisa, tá? Não pode usar para fazer nada, nem para viajar para congresso nenhum no exterior, não pode usar para nada, só para fazer pesquisa. Que pesquisa que tu faria? Olha, eu vou ter que puxar a sardinha para o meu lado, né? Vou ter que puxar a sardinha para aquilo que nós fazemos. Olha, vamos lá. A gente tem uma notícia muito boa. Você que acompanha as evidências sabe que os exercícios, já foi provado que os exercícios, eles mudam estrutura e função do cérebro. Isso Perfeito. é uma boa notícia que nós temos. E os exercícios, eles se mostram muito bem-vindos para tratar pacientes com dor crônica, porque são esses pacientes que apresentam essas alterações. São eles que apresentam as alterações neurofisiológicas, as alterações endócrinas, as alterações imunológicas, tudo que afeta o sistema nervoso central desse paciente. Então, a boa notícia, uma notícia que deve realizar a nós todos, lembrando que o exercício ele é a base do nosso tratamento, é que ele muda estrutura e função. Agora, eu investiria esse dinheiro para saber, por exemplo, qual é a magnitude destas mudanças para que nós pudéssemos mudar a realidade desses pacientes. Porque, embora a gente não pode acreditar, aí é ser muito ingênuo, acreditar que somente o exercício ele é capaz, né, de tirar o paciente da realidade que ele se encontra. Perfeito. Porque pensa em dor crônica, além da dor, a gente tem muitas outras alterações que estão associadas e eu precisaria aqui de minutos para falar em todas elas, né? Você sabe, esses pacientes, eles perdem atenção, perdem concentração, perdem vitalidade, ganham peso, perdem peso, ficam mais ansiosos. Enfim, a lista é muito longa. Então, a gente não pode, né? Eu acho que seria muito infantil da nossa parte acreditar que só o exercício ele tem potencial para mudar tudo isso. Com certeza. Mas Perfeito. eu gostaria de saber qual é a dose do exercício para que nós pudéssemos aumentar a magnitude dessas mudanças. Para que nós soubéssemos o quanto que o exercício poderia impactar em todas essas alterações que estão presentes, que fazem parte desse ciclo de alterações da dor crônica. Essa seria uma. Agora, uma que não nos compete, e aí eu só vou deixar aqui o gostinho, acho que tem pessoas que estão aqui nos ouvindo que já devem estar lendo sobre, é sobre o papel das células gliais. Hoje fala-se muito, né, numa alteração
uma alteração no modo de funcionamento dessas células, porque uma das coisas que essa célula faz, ela controla a atividade dos neurônios. E elas estão em maior quantidade no sistema nervoso central. Então, nós temos várias frentes de pesquisa que estão procurando entender, né, qual seria o papel dessas células. Já se sabe que ela aumenta ainda mais a sensibilização dos neurônios. Em pacientes com dor crônica, a gente vê essas células com esse funcionamento alterado. Na tentativa de proteger os neurônios, elas aumentam ainda mais a sua atividade, aumentando a sensibilização. E a gente sabe que nesses pacientes com dor crônica, quanto maior a sensibilização, mais dor eles sentem. Então, os estudos estão indo numa direção para entender como modular essas células, como a gente pode modular as células para que ocorra, em contrapartida, uma diminuição na atividade desses neurônios. Agora, a gente ainda não sabe quanto que por exemplo, será que o exercício ele se mostra eficaz para modulação glial? A gente ainda não sabe. Certo, entendi. Como você me deu muito dinheiro, como você deu minha mão de dinheiro, quem sabe, né, a gente poderia colocar um pouquinho nesse tipo de estudo e pudesse avaliar qual que seria a dose, né, de exercício para que a gente pudesse produzir mudanças. Podia promover vários estudos com esse dinheiro, né? Dá para promover muitos estudos. E o Edward, eu não queria que encerrássemos. Você viu que eu falo pelos cotovelos, né? Não, tá ótimo. Somos dois. São dois, né? Que bom, que bom. Chave e fechadura, então, hein? Nós vamos formar uma dupla aí, que legal. No futuro. Eu não queria encerrar essa live sem antes comentar sobre esse artigo aqui, ó, que foi publicado agora tem algumas semanas, que é o artigo ao contrário aqui para mim. Então, a revisão sistemática falando sobre a associação do MDT com os resultados psicossociais. Como a gente falou em educação e neurociência da dor, e um dos objetivos da PNE um dos objetivos da PNE é focar nesses aspectos psicossociais, eu acho que todo o nosso grupo deveria ler essa revisão sistemática. Ótimo. Lógico, fazer toda uma leitura crítica e cuidadosa. Eu achei que os autores eles foram muito felizes quando eles colocam assim. Tá aqui, eu queria ler para que a gente possa caminhar para o encerramento aqui da nossa live. Perfeito. É só procurar. Olha isso aqui, ó. Olha que interessante isso. Essa revisão, ela fornece evidência, e vamos lembrar que é uma evidência limitada. Ainda falta muito para que a gente possa aqui bater o martelo e falar: o MDT ele influencia, sim, os fatores psicossociais. A gente ainda não tem estudos robustos, né? Claro. Estudos com uma boa qualidade metodológica para que a gente afirme isso. Mas vamos lá. Eles começaram a estudar, começaram a avaliar, isso já é um grande passo. Fazer os links, né? Olha que interessante isso, ó. Essa revisão fornece evidência que, embora a abordagem MDT ela não foca, olha bem isso, ó, ela não foca explicitamente os fatores psicossociais, ela pode fazer isso implicitamente. Enquanto a educação e neurociência da dor ela foca explicitamente os fatores psicossociais, não é esse o objetivo primário, não é esse o principal foco do MDT. Isso acontece de forma, não vou falar de forma indireta, isso é um produto final, como nós falamos anteriormente,
ah, da forma que os princípios eles foram da forma que os princípios foram estruturados. Então, quando o Robin McKenzie percebeu que a dor Perfeito. cervical e a dor lombar elas são altamente recorrentes, e ele entendeu que que o melhor manejo dessas dores seria ensinar o paciente a tratar o seu próprio problema, Perfeito. ele conseguiu ele conseguiu influenciar nesses outros fatores psicossociais que estão atrelados a essas dores. Perfeito. Então, Show. eu não sei se há 40, 50 anos, essa ideia de dor multidimensional, ela passava, né, pela cabeça desses visionários. Mas ele conseguiu, ele teve uma sacada, a gente chama, ele teve lá um pensamento lateral de entender assim, se eu ensinar, se eu empoderar o meu paciente, se eu ajudar A melhora da autoeficácia. isso, ajudar ele a autogerir esse problema, eu influencio em outros fatores psicossociais, que são esses fatores que, mais recentemente, nós sabemos influenciar a experiência de dor do paciente. Então, ele... Lembra que eu te falei no início que o Mackenzie foi um grande neurocientista? Sim. Então, mas a pergunta, e quem poderia nos responder, são aqueles que conviveram com ele. Ele fazia isso consciente ou inconsciente, direta ou indiretamente, entende? Então, só pessoas que conviveram com ele poderiam responder. Eu não me vejo em condições, né, por ser aí uma formiguinha ainda dentro do conceito, mas como você, sou muito questionador, sou muito curioso e fiz muitas perguntas, né, ao nosso professor, o professor Liberato, ele sabe disso, não deixei ele quieto nem um momento. Mas eu deixei, qualquer aula que eu for com o Liberato, eu acho que eu fiz 6 módulos C, por exemplo. 5 ou 6. Olha isso. 5 ou 6 módulos D. Não teve nenhuma vez que eu não enchi o saco dele, eu sempre perguntava muito. Eu não dei folga, eu também na minha formação não dei folga para ele sabe disso. Mas seria interessante, aqueles que conviveram, ele tinha consciência de onde ele queria chegar com aquilo, falando em fatores psicossociais, tá bom? Sim, não. Empoderar o paciente. Será que ele tinha, na época, conhecimento de que, ao encontrar uma PD, ele diminuiria o catastrofismo, que hoje sabemos ser um fator de risco, né, pré-tratamento para uma cronificação ali dos sintomas? Será? Só pessoas que conviveram de perto poderiam responder essa pergunta. Eu fico muito feliz aí de saber. O George Supp, que é o presidente lá do Instituto da Alemanha, no congresso que eu fui, eu acho que em Miami, se eu não estou enganado, no Congresso das Américas do MDT, ele relacionou a questão do MDT com a abordagem biopsicossocial e falou todas essas questões, que o MDT sempre foi assim. Agora é um viés, né, porque é dentro de um congresso do MDT, ok, mas ele não falou literalmente que o Mackenzie, que o Robin Mackenzie tinha essa dúvida que você está tendo aí, não ficou tão explícita assim a resposta. Mas ele correlacionou os estudos que ele teve com o Robin, que ele já tinha, não essa intenção, mas tinha o resultado biopsicossocial da abordagem dele, né? Tanto é que ele fez um livro de ele melhorar a autoeficácia, né? Ele, como um grande estudioso, é possível que ele tenha entrado em contato muito cedo com a obra do Gordon Waddell, o The Back Pain Revolution. E isso tenha, com certeza, ajudado ele a ter esse aumento na percepção de como lidar com condições mais desafiadoras, com condições mais complexas, sabendo quanto fatores psicossociais tinham uma influência direta.
Não tenho... acho que não há dúvida sobre isso, né? Ele é um profissional, né? Ele é um clínico de vanguarda. E essas pessoas de vanguarda, ela não deixava nada passar. A pessoa totalmente ali antenada, totalmente Com aberta. certeza. A Carla está falando aqui que vai fazer uma sessão espírita hoje e vai perguntar para o Robin Mackenzie se era consciente ou não. Ah, isso aí. Legal, Adriano. Cara, só checa a veracidade. Se é mesmo, né, que vai se manifestar, hein? Boa, cara. Então, eu acho que é isso, Adriano, né? Eu acho que deu foi para conversar bastante, não é isso? deu. 3 tempos de live aí, ia para quarta. Aí, assunto não falta. Conhecimento seu aí, nossa, alimentou demais aí. Eu ficaria aqui aprendendo mais 1, 2 horas aí. Mas há um tempo também de atenção, de coisa que tem um certo limite, né? Mas, cara, agradeço bastante aí, enfatizando que a live, eu só estou representando aqui o grupo ali, mas a organização vem do Éder e do André Velano ali, que são os diretores oficiais ali do grupo ali, colocou a gente para conversar contigo, e eu agradecer profundamente por essa oportunidade de entender bastante, de a gente poder entender melhor essa correlação MDT, neurociência moderna da dor, educação a partir da neurociência da dor moderna. Me embasbaco com essas palavras na sequência, mas é isso aí que eu quis dizer mesmo. Então, eu quero te agradecer pelo grupo todo, e a gente está à disposição ali. E, cara, eu acho que depois dessas lives que a gente está fazendo aí, vão ter outras, e com certeza outros temas que vão nortear a gente, e já está convidado para fazer outra aí. A gente faz outra também, enfim. Estamos à disposição aí para contribuir na formação e na formação de todos os profissionais que estão ali. E, enfim, eu estou profundamente agradecido e bem envolvido aqui com a situação, e de coração aí a gratidão. Muito obrigado. Não sei se você sabe, você está terminando agora melhorou, mas você estava terminando a live na penumbra, tá? Tava tudo escuro para mim. Mas eu tenho absoluta convicção que os seus olhos continuavam brilhando ao falar do PT. Eu tenho muito para aprender contigo. Eu quero que essas oportunidades elas surjam para que eu possa também beber aí do teu conhecimento e falar que foi ótimo aí passar somente essas quase 3 horas na sua companhia. Legal. Tá bom? Muito show. Agora o pessoal vai ver as 3 partes das lives aí, 2 no meu perfil e 1 no teu perfil. Vai ser legal. É isso aí. Muito obrigado, tá? E sucesso aí para o Léo e para o Igor amanhã, que vão... É isso, exatamente. Eles vão complementar. Fica aí o convite a todos para que assistam a live de amanhã, porque elas... São todos convidados para Léo Ávila e Igor. Eu não sei o sobrenome do Igor. Igor Andrade. Igor Andrade. Vai ser um excelente complemento daquilo que nós começamos hoje. E como eu falei, vou estar amanhã aqui sentadinho aqui, ó, na primeira fileira para assistir, porque o Léo, a gente precisa aqui, a gente precisa enaltecer o trabalho que ele está fazendo. Ele merece toda essa essa admiração pelo que ele vem fazendo, porque hoje uma pessoa muito jovem como ele é um dos fisioterapeutas com maior conhecimento de dor e que vem humildemente, de forma muito generosa, dividindo todo o conhecimento dele com todos nós, com todos os seus pares. Ele está de parabéns. Verdade. Eu sempre vejo todas as informações, os posts que ele coloca, sempre com informações e um jeito bem interessante, que são frases curtas com um conteúdo gigante, assim. Então,
Sim, Cada frase daquela ali existe um conteúdo, um conhecimento que para chegar numa... e assim de forma personalizada. Então é muito interessante mesmo. É muito legal o serviço que ele está fazendo, o trabalho que ele está prestando socialmente, e o trabalho para a nossa profissão é de enriquecer e de emocionar qualquer um que vê esse trabalho contínuo. E sim. torçamos para que cresça cada vez mais ali o perfil dele, que realmente todo mundo só tenha a ganhar com isso. Ótimo, é isso mesmo. Que ele tenha muita saúde e sabedoria para continuar trilhando esse caminho luminoso dele. Tá bom? Não esquece de salvar a tua, tá? Bota no IG aí. Tá. Espera um pouquinho, eu nunca Bota no IG. fiz isso, hein? Eu A hora coloco para que encerrar. dá. Tu Eu vou, encerra, daí eu vai coloco. dizer para encerrar. Aí a hora que vai encerrar, aí tu bota ali IGTV, e direcionar para o IGTV. Tá joia. Vou fazer isso. Forte abraço, hein?